Os animais estão podendo ter mais sossego e paz na vida, sem a presença de gananciosos caçadores. Os animais também não precisam se preocupar com o sequestro da sua família para o cativeiro ou para fins lucrativos e comerciais. A sua pele não corre o risco de ser comercializada. E também não tem nenhum risco de ter seu território invadido. Pelo menos pela presença humana. Mas precisava uma doença como o coronavírus atingir a humanidade para que isso acontecesse? Claro que não. Como vocês estão vendo, uma família de capivaras não precisa se preocupar com a caça, com o cativeiro ou qualquer outra coisa. Porque o ser humano não tem como chegar ali. As plantas estão no seu território felizes, sem se preocupar com o famoso progresso que muitos dizem. Mas é esse o progresso que destruiu muitas plantas e ao mesmo tempo acabou com os benefícios que elas nos trazem, que são sombra e vento para nós. E claro, não podemos esquecer das frutas que elas nos dão. Não há nenhuma preocupação em relação a lenhadores ou pessoas que simplesmente querem derrubar árvores. Elas podem ficar muito felizes e tranquilas sem a presença humana. Reparem e olhem. Bambuzal, árvores maravilhosas, folhas que caem. As plantas precisam de sol e de água, e ao mesmo tempo, elas são as responsáveis por nos proteger. Mas aí eu pergunto, por que teve que vir um coronavírus para o ser humano entender a importância da natureza em sua vida?
As árvores são de grandes benefícios para nós. As águas são de grande utilidade na presença humana e para todo ser vivo. Para beber, tomar banho, lavar louça, lavar carro, com consciência e economia, é claro. Agora, em relação a esse coronavírus, uma coisa a gente pode dizer: elas não precisam se preocupar com a poluição causada pelo ser humano, já que a presença humana não pode fazer nada contra elas. Lógico, não somente o ser humano, como eu falei no começo, todos os seres vivos precisam de água para beber e tomar banho. Bom, e agora, como vocês podem ver, todo ser vivo pode tomar a sua água e também tomar o seu banho sem se preocupar com a poluição. As águas podem ter seus momentos de tranquilidade sem se preocupar com poluição. Com a terra, que temos conseguido plantar vegetais e plantar outras árvores. Não há com que se preocupar com desmatamento e outras ameaças, já que ela se encontra tranquila e os seres vivos podem fazer bom uso dela. Precisou de um coronavírus para isso? Pois então. E o que vocês podem dizer do fogo? Muito importante para esquentar a comida, se proteger do frio. Só que ele não deve ser se proteger do frio, só que ele não deve ser usado para fazer queimadas nas florestas, como fazem muitos seres humanos. Sem contar que o próprio fogo também pode ser usado para poluir o ar. Mas com isso não há com que se preocupar. E o que podemos falar do ar? Se encontra limpo e saudável, já que não precisa se preocupar com as fumaças de fábricas e nem mesmo com a poluição descontrolada. Como vocês perceberam, tem a ver com fogo. Agora chegou a situação que os seres vivos podem respirar tranquilamente, sem se preocupar com essa tensão que ocorre na natureza. Nesses momentos de paz, a natureza pode ficar aliviada em relação ao coronavírus. Não que o coronavírus fosse a solução, mas por um simples motivo. A humanidade, que tanto destruiu a natureza, está numa fase de recuperação. As pessoas se encontram em casa,
restringem as suas saídas dos dias a dias, seus trabalhos mais urgentes fazem no seu dia a dia, a qual nós precisamos. Perceberam? Menos movimento de veículos. Mas aí aparece uma pergunta curiosa. Quando acabar essa pandemia incomodando o mundo, que está incomodando todos, depois que tudo isso acabar, será que o ser humano vai ser capaz de respeitar a natureza e dar o devido valor e reconhecimento que ela precisa? Como vocês acabaram de ver, a natureza se encontra em paz. Sem poluição, sem caça, sem desmatamento. Enquanto isso, as pessoas vivem sua vida de uma forma mais restrita, economizando na gasolina, permanecendo mais tempo em casa, mas será que seria necessário um coronavírus para mostrar que estamos errados? Claro que não. Deveríamos examinar nossas consciências e fazer o que é certo. Como vocês estão percebendo, estabelecimentos alimentícios, como restaurantes e lanchonetes, as pessoas precisam levar em casa, ou então pedir para fazer entrega em casa. O que ocorre com muita frequência é isso. Sabe aqueles cenários de filmes apocalípticos? Zumbi, aqueles filmes de ficção que um de vocês deve ter assistido? Pois bem, o que acontece agora não é nada de ficção. Muitos lugares parecem cidades fantasmas. As pessoas vão aos mercados, um representante por pessoa, por exemplo, não dá para levar a família. Muitos eventos e festas públicas, até mesmo festas particulares, tiveram que ser canceladas por causa desse problema que estamos enfrentando. E como foi falado, quem está em paz realmente é a natureza, em não se preocupar com as ameaças do ser humano. Movimentos mais fracos, poucos comércios abrindo pouco a pouco,
Todos nós sabemos que não é necessário que uma doença atinja nada disso que aconteça para que o ser humano possa viver em paz com a natureza. Todos nós esperamos um dia que tudo se normalize e que todos nós saibamos que ninguém é melhor do que ninguém. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's like being with you just feels right. Said we could meet on Insta. Yeah, slow more down. Sun's about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's like being with you just feels right. Said we could meet on Insta. Yeah, really being honest. Want this to last. Said you wanted honest. Giving you my hand. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's like being with you just feels right. Said we could meet on Insta. Yeah, slow more down. Sun's about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of.